quando eu vou trazer um tema, algo que normalmente me incomoda, primeiramente, né? Então, algo que eu fico falando, cara, como é que resolve isso, como é que lido com isso e tal? Porque quando eu passo por isso e entendo como isso se aplica no meu dia a dia, eu acho que eu tenho mais lastro, mais verdade para trazer, para compartilhar. E nessa caminhada de rumo à perfeição, como foi colocado aqui, né? Acho que tem grandes desafios, por isso as várias encarnações e tudo mais, mas é legal para cada momento reconhecer em que estágio que está e principalmente buscar elementos que fortaleçam essa caminhada, né? E aí até o tema eu coloquei aqui, alicerce da intimidade humana, nome bonito, né? Então, olhar assim de uma forma, para a gente começar a nossa conversa aqui, imagina essa parede aqui, essa uma trinca aqui, gigantesca aqui, né? Muitas vezes quando você encontra na casa esse tipo de rachadura, nem sempre o problema é na parede, normalmente é na base, no alicerce. Só que a gente não enxerga. Então, ou você tem o conhecimento de como funciona esse alicerce para falar, o problema está aqui embaixo, por isso aconteceu essa rachadura. Ou você fica, e aí o que eu faço? Fica remendando a parede estoura em outro lugar. Aí você fala, não, mas isso é porque a construção humana é imperfeita, né? Então, o outro lado da moeda você olha para a natureza. Eu vou numa plantação de milho, de soja, de uva, e tem lá as folhas estão todas manchadas, ou o fruto não está legal. Como que os agrônomos buscam a solução? Olhando para a base, para a raiz, para a terra, né? Para os macronutrientes ali. Então, na minha cabeça, sempre quando eu vou buscar uma forma de entender as coisas, eu tento buscar na natureza. Como que a natureza age, né? Como que no instinto natural as coisas acontecem. E aí, quando a gente entende que grande parte da causa dos nossos sofrimentos, nossos desafios, nossas dificuldades, às vezes é aparente, como se fosse a rachadura da parede, mas a causa está na raiz, no alicerce, qual é esse alicerce? Então é disso que a gente vai conversar aqui. E é assim, muito mais uma visão macro, é claro que depois quem gosta de aprofundar tem bastante fonte aqui para trazer. Se a gente volta um pouquinho, Jesus, ele coloca a máxima, né, a regra de ouro, que é fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse para si. E qual os dois primeiros mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse para si. Puta, legal. Então, ser feliz, a felicidade é isso. E cara, por que é tão difícil de fazer de verdade? Eu vou falar, é fácil, nem é fácil amar o filho. Fácil, nem tão fácil assim amar o pai, a mãe, o irmão. Mas não é tão fácil amar o vizinho chato, o parceiro de trabalho que não te ajuda, o morador de rua. Você olha para ele e tá meio amar aquele sentimento, amor, assim, né? Fazer ao próximo. Na prática é difícil, né? Assim, é um desafio. E pessoalmente é uma coisa que me incomoda bastante, porque se é isso para isso que a gente vai, que deveria sentir esse fazer ao próximo de forma natural para qualquer pessoa, em qualquer lugar, por que não acontece? Por que é tão difícil? Parece assim intransponível chegar nisso daí. E aí, eu rodei várias religiões, várias buscas para entender, assim, tentando encontrar uma solução. E lá atrás eu encontrei a doutrina espírita, muito pela influência do meu pai. E aí, quando eu conheci de forma para começar a aprofundar, Kardec é legal. Eu acho que é legal também aprofundar outras visões, não ficar numa coisa só para você ter referências, porque ninguém é dono da verdade, né? Na própria doutrina fala que é mais fácil você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, então é importante você estar sempre lendo, acompanhando várias coisas para aumentar esse portfólio. Mas tem um ponto da doutrina que me chamava a atenção, que eu falei, legal, né? Tem uma questão, que é a questão 919. E aí a pergunta que o Kardec está falando para os espíritos, nesse caso o espírito é o Santo Agostinho, né? Que no histórico dele, ele foi um bispo, um papado lá da Itália e tal. E aí, falando com o Santo Agostinho ali, o Kardec trocando uma ideia, e aí, Santo, e aí, como é que tá? Qual que é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Jesus tinha falado que amar ao próximo como a si mesmo, né? Ele veio e deu um complemento. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então tá, beleza. Então a gente se cumprimenta aqui, tá tudo certo, a gente vai embora, né? É fácil. Conhece-te a ti mesmo. E cara, conhece-te a ti mesmo. Legal, mas como é que faz? E aí, como é que é isso daí? Aí ele complementa a resposta, né?
Legal saber essa sabedoria aí, conhece a ti mesmo, mas a dificuldade está justamente nisso. Como que eu faço para me conhecer? Qual que é o meio que eu me chego a isso? Aí ele fala assim, ó, quando eu morava na terra aí, no final do dia eu fazia um extrato bancário da minha consciência. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. E lembrava tudo que eu fiz no dia, perguntava se eu fiz de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao anjo guardião que me esclarecesse, me desse uma grande força para melhorar, porque assim Deus ajudaria ele cada dia a ser um pouco melhor. E aí ele dá a seguinte receita: formulai, portanto, as vossas perguntas, pergunta para a sua consciência o que você fez, que em determinada circunstância, como que você agiu, se aquilo que você fez, alguém fizesse contra você, você ficaria feliz, estava bom para você, não estava? Então ele dá essa receitinha aí, tá? Legal, ajuda bastante, né? Imagina todo dia você chegar no final do dia e falar, deixa eu pensar o que eu fiz hoje aqui. Mas tenta fazer agora um exercício simples, assim. Tenta olhar ontem, dia de ontem. Tenta fazer da hora que você acordou até a hora que você dormiu, com quantas pessoas você se relacionou, entenda se relacionou, vale o curtir, vale o descurtir, vale a fofoca, vale o descomentar, vale o compartilhar. É difícil, né? Hoje em dia, talvez naquela época era mais fácil porque as interações eram menos quantidade, né? Era uma coisa assim mais, no dia se fizesse uma agenda tinha lá 5, 10, hoje a gente deve fazer 5, 10 interações com pessoas diferentes por segundo, cada vez que a gente rola lá a nossa timeline. Então ficou um pouco mais difícil para fazer esse extrato, porque se eu vou lá e comento algo que de alguma forma denigre, machuca, fala mal da pessoa, já é uma forma de relacionar, eu estou fazendo mal, mesmo que seja de forma virtual. A intenção está lá. Então é difícil fazer esse extrato, né? Aí, Kardec faz um comentário, dada a resposta do Santo Agostinho, ele faz um comentário. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas, justamente para fazer essa análise do tipo, o que realmente foi bom, não foi, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz. Com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, se a gente se interrogasse a consciência com frequência, veríamos quantas vezes a gente falha sem se perceber, entendendo a natureza dos nossos atos. A forma interrogativa, ou seja, de se questionar, tem algo de mais preciso do que uma máxima em geral que não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas são para tantos argumentos pessoais. Então, o resumo está falando o seguinte: não é tão fácil, porque é interpretativo. O que eu gostaria que fizesse para o outro? Depende. Por exemplo, eu fui criado, meu pai é militar, né? Então, como que é a conversa em casa, no dia a dia? Era assim, ó, curtinha. Assim, não, tal, acabou. Então, o que eu gosto quando a pessoa está relacionando comigo? Sim, não, então acabou. Agora, imagine numa outra criação que a pessoa passou por situações que teve a carência do amor materno. O que ela quer? Alguém que acolha, alguém que converse. Aí ela vai se relacionar comigo, eu não sei disso. Aí eu falo sim, não, tal. Coisa que eu mais faço hoje, alguém que me manda um áudio de 5 minutos, ou um texto desse tamanho, e eu mando um ok, a pessoa fica pé comigo. Por quê? Porque ela está esperando algo de mim. E eu fiz mal para ela. Então, percebe como a gente começa a entrar numa zona de bastante atenção? E a ideia é justamente a gente começar a trazer para cá, para a nossa conversa, esse contexto, a realidade do nosso dia a dia, de como a gente faz o bem ou mal. No final do dia, essa questão da interpretação do bem ou mal é justamente o nosso ponto de atenção aqui. E o que me incomodava bastante, você está filmando aqui, né? Eu vou pegar a água aqui. O que me incomodava bastante é justamente o como faz. Porque é bonito essa história, fazer ao próximo, vamos ser perfeito, amar, eu acho por aí pra caramba. E pessoalmente é o que eu busco, né? Mas assim, cara, e na prática, no dia a dia? Com um monte de coisa, você fala de religião, você fala de partido político, você fala de racismo, você fala de aborto, você fala de quem gosta de bagunça, quem gosta de concentração. Caramba, meu Deus. E se você estende isso para uma região que a gente mora, quando você começa a ir para outros países que tem outras culturas, você fala, meu Deus do céu, aí vai no nível que você fala, cara, como eu faço para lidar com isso? Bom, a gente vai chegar à conclusão aqui, mas dando já uma dica, essa obra que é bem legal, acho muito interessante, que aqui tem a nossa consciência, né? E aqui tem uma ilhazinha, mas o profundo está para baixo aqui. Quando a gente mergulha em nós mesmos,
Então, nós mergulhando em nós mesmos. Como que a gente faz para mergulhar em nós mesmos? Mas eu pessoalmente não gosto das coisas muito abstratas, assim, vamos nos concentrar, olhar para o ar. Acho legal, importante, é um ponto. Mas eu gosto de uma coisa mais palpável, mais sabe, científico. Faz assim que vai dar esse resultado, tipo, médico, dá tantas doses tal que vai ficar bom. É mais ou menos assim que eu gosto de ir mais por essa linha. E aí, para a gente começar a puxar, lembra daquela história de não ficar só numa coisa só Kardec? A gente tem que começar a trazer os elementos que se complementam, de uma forma que faça sentido, e não é para pegar o negócio e falar, é verdade isso, é olhar e fazer, faz sentido não. 1908 a 1970, na verdade a teoria nasceu em 60, esse cara chamado Abraham Maslow, ele criou uma teoria que ele fala sobre o triângulo da pirâmide da satisfação humana. E ele fala o seguinte, o ser humano, ele tem as necessidades dele em camadas. A primeira é fisiológica, depois vem de segurança, depois vem social, de estima e autorrealização. E eu preciso estar com a camada de baixo preenchida minimamente para poder pensar na de cima. Então, por exemplo, fisiológica. Cara, eu tenho que estar com saúde, eu tenho que estar conseguindo fazer o número 1, o número 2, eu tenho que conseguir ter um lugar para dormir, eu tenho que estar assim com a minha prole cuidada, eu tenho que ter aquele basicão ali, básico de sobrevivência, tá ok. Se eu tiver aqui super legal, sublime, mas estou sem saúde, já está nada. Beleza. Minimamente, entenda, tem o mínimo necessário, minimamente atendido aqui, eu vou para a segunda parte, que é segurança. Eu quero ter minha moradia, eu quero ter meu salário, eu quero ter minha aposentadoria, eu quero ter meus filhos bem cuidados, eu quero que meus pais estejam, quero convênio médico, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro. Então, começa a melhorar a camada de necessidades. Resolvido minimamente, entenda o minimamente. Significa, vai estar completamente resolvido? Não, mas tem um mínimo aí que você fala, daqui para frente dá para ir para a próxima camada. Necessidades sociais. O que é necessidades sociais? Eu preciso me interar, relacionar. Normalmente tem a ver primeiro o que a gente quer. O amor do pai e da mãe, o amor dos irmãos, e aí a gente quer amar os filhos, e aí começa a estender um pouco mais. Eu quero ter uma boa convivência no trabalho, eu quero que alguém reconheça as minhas capacidades. Então você vai começando a ter ali as necessidades. Minimamente atendido isso daqui, a gente vai para a questão da estima. O que é estima? Eu quero que as pessoas eu quero ser competente em alguma coisa e que as pessoas reconheçam esse meu trabalho, essa minha competência. Eu quero ser reconhecido, eu quero ter orgulho daquilo que eu construo, eu quero criar coisas, né? Então eu estou nessa linha da estima. E aí, quando aqui minimamente também está resolvido, eu quero começar a trabalhar com uma coisa de autorrealização. Aquela coisa que é o tal do deixar a marca na história. Os gregos usavam muito isso, né? Antigamente, pega lá Aquiles, por exemplo, o que eles queriam? Deixar a marca na história. E como que deixava a marca na história? Invadindo outro povo e cortando a garganta do outro rei. Fulano que matou outro rei, porque fica na história. Então, deixar na história. Aí, com o tempo, a gente está percebendo que matar os outros não é bem a melhor forma de a gente evoluir. Então, está mudando agora a forma. Como que eu faço para fazer isso? Quero criar situações humanitárias, negócios que ajudam muitas pessoas. Porque a gente também tem que desassociar a caridade de falta de dinheiro. Isso é muito comum perceber que como caridade fosse faltar dinheiro. Tem nada a ver uma coisa com outra. Por exemplo, quem aqui usa Netflix? Quem aqui usa Uber? Spotify? Mercado Livre? Amazon? Porra, celular? Pô, a vida é bem mais legal agora, não é? Não que antes não era boa, mas sim, é legal. Subiu a régua aqui. Fica sem celular, sem internet agora, sem Netflix. Vai morrer? Não vai, mas putz. Isso não é autorrealização? Isso não é legal? Mas tem dinheiro envolvido, não tem nada a ver. O problema não é o ter ou não ter dinheiro. O problema é o uso disso para fazer a sociedade como uma sociedade melhor. E quanto mais a gente pensa nessa linha de criar coisas que sejam sustentáveis e que todo mundo se beneficie disso, a gente está caminhando para isso, né? Hoje, tem muita concentração de riqueza na mão de poucos, enquanto muita gente sem essa riqueza. Mas pode ver os nossos filhos, essa geração aí, eu vou chamar de 25 para baixo, eles já vêm com uma cabeça muito interessante, que
Se a gente se calcifica na nossa, vamos chamar de ignorância, dizendo que essa geração está perdida, que normalmente é assim, né? Essa geração está perdida, não tem respeito, não sei o que. Ok, pode até ficar assim, mas essa geração aqui vai continuar. Se você olha para os últimos 2, 10 mil anos, é essa geração que é a próxima geração que leva para frente o negócio. O que eles pensam? Eles pensam muito no descentralizado. Eles pensam muito em todo mundo ganhar. Se eu criei aqui 3 frasezinhas, essa frasezinha todo mundo gostou, eu sou o criador, eu vou ganhar dinheiro com isso, porque eu acho legal, e mais pessoas pensam assim, todo mundo começa a espalhar essa riqueza, a prosperidade para todos, que é a tal da Web 3.0. Mas o que eu quero colocar nessa história aqui? Quando a gente começa a entender para onde vai a sociedade, ela entendeu que o problema não é ter dinheiro, a caridade sem dinheiro, não é por aí, é a prosperidade para todos. E a nossa construção, quando a gente fala de autorrealização, é construir ambientes que isso seja propício, possibilitar que as pessoas pensem dessa forma. E é para onde a gente vai. Mas para isso a gente é uma gangorra, né? Ora a gente vai muito no que é muito perverso, assim, depois a gente melhora para cá, e é ajuste da natureza. Bom, isso é o que o Maslow criou para explicar as necessidades humanas. Porém, e chegou um outro cara, que é na firma lá, que ele fala sobre, relacionando isso com o nosso dia a dia. Nós temos necessidades, todos nós temos necessidades, a gente talvez nem quisesse ter todas elas, mas está dentro de nós, é nossa. Que elas são classificadas em 4 pilares. De novo, essas classificações aqui, alguém foi lá e criou, não é a verdade absoluta, mas para entender ela faz sentido. Que tem a ver com o físico, com o emocional, com o mental, com o espiritual. Então, quando eu estou olhando aqui para as necessidades segurança e fisiológica, eu estou olhando muito do lado físico. Eu estou pensando muito aqui nessa saúde. Saúde e segurança, basicamente. Por isso que a Covid, como pandemia, deu um boom em todo mundo, porque mexeu na base, cara. Mexeu no alicerce lá, mexeu no baldrame, a gente pegou. Então, deu uma chacoalhada. E nós, tudo indica que nós viveremos, nos próximos 100 anos aqui, muito mais ondas assim. Não que vai ter pandemia necessariamente, mas sim, ondas fortes que mexem aqui. Que pode ser no formato de saúde, pode ser no formato de alimento, pode ser no formato de falta d'água, em excesso de clima. É isso, a parada é essa. Não precisa ter medo disso. A gente tem que falar, puta, a gente tem gente pra caramba. A gente tem que usar isso para poder criar soluções. E sempre na ideia de todo mundo ganhar. Aí eu vou para a segunda camada aqui, né? Aqui, percebe que ela pega um pedaço da primeira e um pedaço da segunda. E a mesma coisa daqui para cá. Que fala sobre as necessidades emocionais. Tem a ver com as conquistas. Todo mundo quer, né? Cheque, fiz a faculdade, cheque, fui viajar, cheque, comprei uma casa. É normal, isso é natural, não tem nada errado nisso. Relacionamento, todo mundo quer ter alguém com quem se relacionar, do lado amoroso, do lado de irmãos, de pais, de filhos, isso é natural também, são conquistas. E da autoestima, e aqui a gente vai começar a cavocar a nossa conversa aqui, autoestima. Eu estimar a mim mesmo, eu olhar para mim e falar, puta, eu mereço. E aí começa a dificuldade maior, que a gente está vivendo essa onda gigantesca de depressão, porque falta autoestima. E porque a gente está olhando muito para fora. Todo mundo na rede social é bonito, forte, bem sucedido. O menino tem 3 anos de idade, ele fala 2 idiomas, eu estou com 60, não sei falar português. É assim, um negócio difícil de competir, né? Então, tá nesse lance aqui. Aí, no mental, eu tenho a busca pelo crescimento pessoal, eu quero crescer pessoalmente, em todos os pilares. Ninguém quer ficar feio, ninguém quer ficar burro, ninguém quer ficar... Todo mundo quer crescer, ficar bonito, ficar feliz, ficar inteligente, isso é natural, esse crescimento. Mas fazer disso uma forma que tenha significado e propósito. Porque também, você pega... esqueci o nome do pensador lá. Mas lá atrás, antes de Sócrates, lá tinha um grego lá que falou, cara, o auge da vida, e ele também observou os bichos, a natureza. O auge da vida é o prazer. O que os bichos fazem para ficar felizes? Come e procria, e morre. Come, procria e morre. Faz sentido. Né? Só que a diferença dos bichos com nós é que nós tem cérebro, e os bichos não. Cérebro assim, que pensa, né? E aí? Se eu for me comparar, e a grande maioria ainda está nessa fase, né? Come, procria e morre. Então assim,
a gente começa a perceber que eu não quero só conquista, eu quero significado, propósito. Mas para onde está indo o ápice? Para onde, vamos falar assim, a ponta das pessoas que estão efetivamente mudando a sociedade, quando elas estão? Elas estão aqui, ó, no lado espiritual. Fazendo a diferença, ou seja, eu chamo de tocar almas. Se você passa na vida de alguém, você não fez a diferença na vida dela, ou seja, não que você pagou um curso para ela, mas se você falou alguma coisa que fez com que ela mudasse a mentalidade dela e fez com que ela crescesse, passou em vão, perdeu uma oportunidade, né? E aqui a ideia é fazer isso. Mas no final, a ponta da pirâmide, servir, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse para si mesmo. Ai que caramba! No final está tudo lá na Bíblia, só que lá não tinha, era difícil escrever no papiro. Agora tem chatbot, né? Dá para você escrever mais, gera imagem, então a gente está evoluindo, tem mais recursos. Então é isso, ó. Por que a gente tem essas motivações intrínsecas, ou seja, dentro de nós? A gente nasce com esse negócio. Era até bom se pudesse tirar umas, né? Sei lá. Mas, cara, tem hora que você fala, meu, não dá pra fugir. Então, às vezes, é muito comum a gente, quando você começa a se decepcionar com a vida, com as coisas, com as pessoas, a gente começa a fugir de relacionamentos, qualquer que seja. Isso, olha onde afeta. Quando eu começo a me decepcionar, eu começo a me afastar das pessoas, não dou espaço para qualquer situação, seja de negócio, seja de familiar, seja de amigo, seja amoroso, qualquer que seja. Olha o nível que eu estou mexendo aqui, ó. E quando eu começo a mexer aqui, é difícil ir para a próxima camada. E aí tem aquela historinha lá, eu gosto muito disso daqui, que a Alice do País das Maravilhas estava seguindo o coelho branco, ela se perdeu na floresta, aí ela chegou para o gato que estava em cima da árvore e falou, cara, onde que eu vou aqui? Ele falou, onde você quer ir? Não sei, então qualquer caminho serve. E a gente, assim, vira e mexe, 2 vezes por dia a gente se encontra nessa situação. É normal. A gente fala, mas para que tudo isso, cara? Para que essa situação? Para que tem que passar por isso? Para que notícia, então? Desliga a Globo, sabe? Para que essas coisas? Então você começa a olhar para você falar, meu, peraí. Né? Estou perdido aqui. Aí, vamos usar a tecnologia, a gente não pode fazer as coisas, ChatGPT, né? Cheguei para o GPT, qual é o sentido da vida? Já ele sabe tudo, né? Então, olha o que ele fala aqui, ó. O sentido da vida é uma questão filosófica, complexa, altamente debatida, não tem uma resposta única e universalmente aceita. Mas tem algumas perspectivas aqui. Lembre-se, eu conheci um dos criadores do ChatGPT pessoalmente, lá em Stanford, agora 15 dias atrás. É legal você ver como que os caras pensam. A impressão que dá é que esses caras não tem uns pedaços aqui, sabe? Os caras só estão focados aqui em cima porque é muito massa. Então, os indianos vão dominar o mundo, viu? Os caras são bons. Aí, uma das coisas, encontrar propósito. Qual que é o sentido da vida? Encontrar propósito. Muitas pessoas acreditam que o sentido da vida é encontrar um propósito ou missão na vida. E isso é legal, porque é interessante você ter um propósito. O problema é que muitas vezes a gente fica esperando esse propósito vir como se fosse uma estrela cadente que caiu no quintal da sua casa e nunca veio, passou 80, 100 anos e nunca chegou. Isso pode envolver algo, fazer algo significativo para si mesmo, ou para a sociedade, ou trabalhar em direção a um objetivo específico que dê sentido na vida. Ou seja, encontrar um propósito é um sentido para a vida. Outro sentido para a vida, busca pela felicidade. Algumas pessoas acreditam que o sentido da vida é buscar felicidade e prazer, seja por meio de relacionamento, experiência ou possibilidades. Que é o que a gente, hoje, se você pegar a rede social, uma grande maioria vai estar aqui. E essa teoria de viver em prol do prazer, da felicidade ou do deleite, vem antes de Sócrates. Esqueci o nome do cara, vou lembrar. X. Hã? Platão? Não, é um cara... Hazelbrand, os nomes estranhos, tá? Eu vou lembrar pra ele. Ele fala que a felicidade é comer, beber, procriar, dormir. Esse negócio. E pode olhar. Rola agora, tá todo mundo viajando, comendo um restaurante legal pra caramba, né? Aquela história, fala, meu, ok. Outros já vai não, outros já falam que é conexão espiritual. O sentido da vida está ligado a algo maior que nós mesmos, um poder superior, energia espiritual, universo como um todo. E perceba que todos esses caras fazem sentido. Se a gente ficar habituado num só, a gente vira aqueles mestres xamânicos que vivem do ar e da água, sabe? Também não está por aí, né? Acho que a questão é o equilíbrio da história.
E o existencialismo. Algumas pessoas acreditam que a vida não tem um sentido em si. E que cabe a cada indivíduo criar seu próprio sentido por meio de escolhas e ações. Mas no final, olha o que o robô fala. Em última análise, o sentido da vida é uma questão altamente pessoal, subjetiva, que pode diferir de pessoa para pessoa. Ou seja, eu ia falar uma palavra feia, mas assim, ó, está na sua mão. Está na sua mão. Cada um faz a sua. E essa é a beleza do negócio. A beleza já está justamente aí. Não tem a história do livre-arbítrio? Que nós somos individuais? Então, cara, essa é a única beleza. Bom, aí, vamos voltar para... A gente tem que pegar... Lembra que... não sei, Espiritismo. Ele fala de 3 pilares? Filosófico, espiritual e... não sei o que lá, científico. Então nós estamos no científico, depois nós estamos voltando para ele, então a gente vai criando esse triângulo aqui. Lá na qualificação, 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Porque como é que se eu quero saber o que é o bom, eu preciso saber quem que é o melhor, assim, a referência, né? Ele falou, vê Jesus. Só que aí você vai em Jesus, lascou, cara, porque você pega só as parábolas que ele fez. Aqui são as palavras de Jesus, tá? Nos testamentos, só nos evangelhos, nos 4 evangelhos lá. Lucas, Marcos, Mateus e não sei quem de João. Você vai falar de todo mundo aqui, ó. Qual a moral da história do bom samaritano? Aquele que passou ajudando lá. Da ovelha perdida, que vai lá buscar a ovelha perdida. Da moeda perdida, do filho pródigo que foi recagado e voltou. Administrador desonesto, o homem rico não sei o quê. O joio e o trigo, o tesouro escondido. Não tem essa história toda aí? No final de tudo, se você pegar assim o céu, o core do negócio, resumo da moral de Jesus: cuidar, perdoar, ajudar, não enganar, acolher, multiplicar, evoluir, agir ao invés de falar. Até ele pergunta lá naquele que é do bom samaritano: quem é o próximo aqui, né? Que aí o cara perguntou, quem é o seu próximo? Aí ele conta a história do bom samaritano, que passou um monte de gente, deixou o cara caído no chão. Aí o samaritano, que era, ninguém botava fé nele, que cuidou do cara, quem que é o próximo? Então, agir ao invés de falar, ser ao invés de parecer. Então, rede social, se aquilo lá é uma imagem que não é sua, tal. Ou seja, servir. Puta merda, voltamos no negócio aqui. Servir. Que é fazer ao próximo, caraca, no final é servir o negócio, né, gente? Pode ser, mas no final é servir, né? Servir. Estava lá na Bíblia desde o começo, né? Mas nós estamos aqui buscando, tal, mas é difícil. Porque no final do dia, o dia passa, né? Tem que fazer um monte de coisa que não deu tempo de servir. Não leva o desaforo para casa. Lá no nosso alicerce a gente aprendeu que se voltar da rua tendo apanhado um amiguinho, vai apanhar de novo em casa. Não tem esse negócio aí? Né? Que não pode ser fraco. Então a gente começa a entender que na raiz da parada que está o tal do servir. E aí, então nós vai lá na história que Jesus é a referência, e aí Jesus vai embora, né? Jesus deixou a história dele e vai embora. Morreu. Aí ele fala assim, mas e aí? O que acontece depois? Aí tem várias passagens que fala que vai vir o Espírito Santo, que na doutrina espírita a gente coloca como a codificação de Kardec, a terceira revelação. Cara, vamos fazer uma conta aí, né? Jesus morre lá em 1933, beleza? Aí o Kardec vem em 1800 e lá para fazer a codificação. Estava de férias nesse período? O Espírito da Verdade foi tirar uma férias. Não faz muito sentido, né? Então, na verdade, da hora que ele morreu ali, essa história de existe vida pós-morte, a reencarnação, o mundo espiritual, porque ele sempre falou do reino dos céus, né? Jesus sempre falou, reino dos céus. Essa história de falar do reino dos céus, que não é dessa vida e tudo mais, é o Espírito Santo, é o Espírito da Verdade, é a mensagem que existe algo maior. Né? A gente não pode colocar a doutrina espírita como a verdade absoluta, é que ela pegou tudo, ela fez igual o ChatGPT. Ela pegou tudo que tinha, arrancou, que não fazia muito sentido, e deu mas não é a verdade absoluta. A gente tem que pegar e lembrar que nosso trabalho é de crescer isso aí. Mas lá em João, ele fala assim, né? E aí, você vai embora, o que vai acontecer? Daí ele conta. Não, Jesus fala assim, eu vou embora, mas
ao mesmo tempo que eu estou indo embora, o Espírito da verdade, o Espírito Santo continua com vocês e tudo mais, que anunciou a ressurreição dele, aquela história. Só para dizer o seguinte, depois de Jesus, nós temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, é essa voz do espiritual que fala com a gente. E aí quando a gente vai pegar, só para a gente contextualizar e colocar a doutrina espírita, ela pega o que Jesus colocou e coloca em leis, para a gente começar a ter, né, mais consolidado. Fala da lei da adoração, fala da lei de trabalho, fala da lei de reprodução e assim por diante. Porém, onde é a maior ênfase da doutrina espírita? Justiça, amor e caridade. Fora da caridade não há salvação. Que é, de novo, servir. Caraca, e nós fica aqui batendo cabeça, depressão, ansiedade, não sei o quê, mas e o servir? Servir lá, servir. Né? Bom, e agora eu vou entrar realmente que é o objetivo da nossa conversa aqui, que é alicerce. Porque quando eu fico olhando, normalmente essas influências que acontecem muito, que desestabilizam nós, tem a ver porque eu estou dando mais ênfase para fora do que para dentro. Eu estou muito preocupado com o que estão falando. Talvez alguém já passou pela situação de que eu ouvia muito assim quando estava na faculdade. Se você está por fora das notícias, você vai ficar alienado. Ou seja, o que você tinha para ficar antenado? Tinha que ler lá o CSA, escutar o jornal da Band, tinha que assistir o Jornal Nacional, tinha que ler o jornal físico, jornal físico. Você tinha que fazer tudo esse negócio, senão você estava alienado, estava por fora. Olha só. Quando eu acreditei nessa base que se eu estiver por fora, eu vou ficar alienado, eu fiquei alienado. Porque eu deixei de ouvir o meu interior e comecei a ouvir só o lado de fora. E é justamente o interior que diz pra gente o que é o sentido da vida. Olha que loucura. Olha que conjunto. No final é essa a parada, né? E ele fala sobre justiça, amor e caridade. Então, eu vou trazer aqui uma ferramenta, um guia aqui só para ajudar, que tem me ajudado. Estou aplicando ele faz uns 3 anos. E tem sido legal para mim. Então, um compartilhamento nesse sentido. Primeiro, a gente não entendeu que a gente tem as necessidades que está lá dentro da gente, a gente não escolhe, espiritual, física, emocional, mental e tudo mais. Está lá, não dá para fugir disso. Só que, muitas vezes, essas necessidades, a gente tem um termômetro dentro de nós, que a gente chama de emoção. Quando as coisas às vezes para fora, cara, estou devendo, minha família não está legal, eu estou com saúde debilitada, meu trabalho não está bacana, mas por algum motivo eu estou bem. Acredita, esse cenário existe. Eu estou bem. Apesar de tudo fora estar com problema, eu sei como lidar com isso. Agora tem um cenário que é o mais comum, que esse que gera ansiedade, depressão, que o bicho pega, é assim, está tudo bem fora. Eu estou com grana, estou com saúde, minha família está bem, estou viajando, mas não estou feliz. Que caraca, velho. Eu já falei mais palavrão antigamente, estou segurando agora. Está melhorando. Está melhorando. Eu vou dar uma palestra lá, né? Puta, quando eu vou dar palavrão. Ô, meu amigo. Tá bom. Bom, quando a minha emoção, quando o meu termômetro diz para mim que a coisa não está muito legal, isso normalmente gera comportamento. Então qual é o racional? Eu tenho necessidade, isso eu tenho as necessidades. Se eu estou com elas satisfeitas, geram emoções, e essas emoções geram comportamentos. Essa teoria aqui, o livro que fala mais, igual Kardec, né, que pegou mais isso aqui e colocou de uma forma consolidada, em 1960, é esse aqui, Discovery Psychology, desse Hockenbary, é o Don e a Sandra Hockenbary. Assim, ele que vem e conta essa história de forma mais científica e tudo mais, mas assim, eu tenho necessidade, essas necessidades atendidas ou não me geram emoções, e essas emoções me geram comportamentos. Então o comportamento aqui seria a parede rachada, ou não rachada. As emoções é que a base, o alicerce. E as necessidades é o que a natureza pede, está lá. Então assim, se eu quero levantar um prédio de 3 andares aqui, eu preciso de tanto de alicerce. Se eu quero levantar de 10, eu preciso de mais alicerce. É a mesma coisa com nós. Se eu quero fazer tal coisa, eu preciso melhorar aqui a base. Se eu não fizer, vai trincar a parede.
E aí, trazendo para a nossa realidade aqui, tem uma ferramentinha chamada Grok, que ele pega essa teoria aqui e brinca. Então, é uma brincadeira, é um baralho, você tem aqui, ó, necessidades e emoções. Então, você tira assim, ó, vou pegar uma necessidade. Ah, aqui aparece a necessidade. Segurança. Tá bom. E aí você pega outra emoção. Ansiedade. Isso faz sentido para você? Ah, faz sentido. Eu estou ansioso porque eu não me sinto seguro. Eu não me sinto que eu sou capaz de ter um relacionamento sério. Sabe? E começa a conversar sobre isso daqui. Normalmente você faz com criança, com um casal, com irmãos. É bem legal mesmo, é bem simples. Aí dá para você brincar do jeito que você quiser. Mas assim, ele brinca com isso. E aí tem um outro problema quando a gente vai falar agora daqui, ó. Lembra que está falando do alicerce? Alicerce aqui. A necessidade é a terra aqui, nesse exemplo aqui. As emoções é o alicerce. O problema é que é difícil falar de emoção. É difícil dar nome para emoção. Aí tem um dicionáriozinho bem pequenininho, até para crianças, aqui chamado emocionário, que é o dicionário de emoções. E ele fala aqui, é uma lista de uns 32 emoções, vocês aqui, olha lá. Emoções, ó, calmo, relaxado, conectado, descansado, renovado, contente, blá, blá, blá. E quando as emoções não estão muito legal, né? Quando as necessidades não estão atendidas, com raiva, furioso, aborrecido, exausto, estafado, deprimido. Como é que eu faço a diferença entre aborrecido e com raiva? E deprimido? E irritado? Puta, zona cinza, né? Negocinho difícil, né? O pessoal neblina assim. E aí o emocionário ele conta com mais detalhes. Mas para ele falar um pouquinho tecnicamente do que é uma emoção, a emoção, que aí está nesse livro aqui, né? A emoção é uma experiência subjetiva, ou seja, ela é completamente individual da nossa cabeça. Ela gera uma resposta fisiológica, normalmente aquele frio da barriga, tem gente que tem ânsia, tem gente que fica com sono. E isso gera um comportamento. Normalmente eu fico com raiva, agressivo, ou eu fico tímido, não falo. Então a emoção, ela tem esses 3 componentes. Então olha que interessante. Quando eu estou com a necessidade, emoção, comportamento alinhado, necessidade, emoção e comportamento, NEC, alinhado, tá beleza. Tá bem, tá beleza. Não significa que a sua vida tem que estar bem. Você pode estar na fossa, mas se tiver com isso aqui alinhado, você vai lidar bem com aquilo. Agora, como está desalinhado, quando eu não estou servindo, lembra de servir? Quando eu não estou servindo, esse é o ponto. E quando eu servir, não é aí fazendo doação, necessariamente. Em casa mesmo, no trabalho, no trânsito, aquela historinha simples. Quando eu não estou servindo, aí começa a desalinhar. Então, por exemplo, se eu tenho a necessidade de significado, e eu, por exemplo, o trabalho é importante para mim, e eu trabalho numa coisa que eu não gosto, ou uma coisa que eu não acho que faz diferença, vai me gerar uma necessidade não atendida. Essa necessidade não atendida vai fazer o quê? Tristeza, insatisfação, isolamento, cansaço. Quer um exemplo? Se domingo de manhã é o dia mais feliz da sua vida, porque você dorme até meio-dia, sua vida está ruim. Está muito ruim. Se o auge da sua vida é na sexta-noite, ou à noite, para você fazer um happy hour, para socar a cachaça, está péssima a sua vida. Péssima. São os indicadores. A sua Gazeta demora 40, 50, 60. Às vezes passa a vida e a gente não se ligou. Mas tudo bem, tem vários, né? Então, se está alinhado, maravilha, tudo vai ficar bem. Se não está alinhado, não vai ficar bem. E aí, eu estou trazendo aqui tem um cara chamado Haroldo Dutra Dias. Eu estava bem pra caramba. Ele tem um negócio chamado Jornada ao Equilíbrio Emocional. Cara, muito bom. E ele criou uma ferramenta chamada humorímetro, que é um termômetro, igual da febre. E ele faz o seguinte, ele pede para você fazer essa é a diquinha de ouro aqui, ó. 2 momentos por dia. Põe no celular, sabe, para alarme. O que você vai fazer? Naquele momento, 6 horas da manhã, você acordar, você vai dar uma nota para você, de 1 a 10 positivo ou de 1 a 10 negativo, mas muito mais sentimental, né? Mais a emoção do que o racional. Então, por exemplo, aqui, ó, eu olho agora, falo para vocês aí, mas se vocês olharem essa cor para vocês, escolhe um item aqui que faz mais sentido. Porque eu estou determinado, focado, animado, encorajado, contente, feliz, iluminado e mais triunfante. Ou eu estou preocupado, frustrado, já fez isso por lado do miserável.
aquela história, né? É muito mais emocional do que racional. Você faz isso de manhã, beleza? Chegou a noite, antes de dormir, é a mesma história do Santo Agostinho, versão Haroldo Dutra Dias aqui. Faz de novo. Então, de uma escala de 10 a menos 10, você vai oscilar ou para cima ou para baixo. Concorda? Então, comecei o dia aqui, eu estou determinado. Terminei o dia deprimido. Alguma coisa aconteceu. E aí, dentro daquele dia, tem muita coisa para fazer. Ao invés de fazer a jornada, né? Olha qual foi o ponto principal que pegou. Quando eu fiquei deprimido porque eu fiquei decepcionado com uma situação. Aí você volta para cá. Putz, qual é a necessidade aqui minha que feriu aqui, que deu esse crepe? Deixa eu entender. Então eu começo a mergulhar em mim e entender, eu estou com a expectativa que o outro seja assim, mas o outro não é assim. Como que eu faço para rever a minha expectativa? Aí você só mexe em você, não mexe em mais nada fora do mundo. Isso que é o lado legal. O mundo vai ficar bom pra caramba porque você mexeu só em você. E é só em você que interessa o negócio. Entendeu a jogada? Começou o dia, mede, igual termômetro. Chegou no final do dia, mede. Foi de para cima ou para baixo, o que foi o principal elemento do dia que deu esse pau? E o contrário também, principalmente o contrário. Comecei o dia desiludido, mas terminou o dia iluminado. O que aconteceu? Putz, consegui entregar o negócio lá. Fulano reconheceu o meu trabalho. Então eu começo a identificar, eu começo a ter clareza. Eu trago do velado para o revelado, velado no sentido de oculto, para aquilo que eu entendo, para a consciência, o que me motiva? E cara, o que me motiva? Reconhecimento externo, quero que as pessoas aplaudam a mim. Cara, não se mate por causa disso. Mas o mundo falou que isso é errado. O problema dos outros. Não, eu gosto que alguém valorize a minha inteligência. Eu gosto de alguém que valorize a minha beleza. Eu gosto de alguém que valoriza. Cara, reconhece o que você gosta, o que te valoriza e seja feliz e acabou. É só ser feliz, viu? Não é que tudo vai estar bem. Vai ter dia que está bom pra caramba, vai ter dia que está uma porcaria, mas seja feliz e está tudo bem. Alicerce da atividade humana. Quem busca se desenvolver, a gente está fadado à evolução, né? Não tem como. Quem busca se desenvolver tem o desafio de revelar o velado, ou seja, tirar aquilo que a gente não consegue nomear e deixar bem claro para a gente mesmo. Isso significa identificar qual é a necessidade que não foi atendida, que foi atendida ou não, e quais são as emoções e comportamentos que demonstram isso. Porque eu estou me sentindo agora ansioso. O que está pegando aqui? Porque eu estou com uma parte de propósito desalinhada. Então, peraí, como que eu faço para criar um propósito para mim? Entendeu? Você começa a calibrar. É meio que calibrar o seu motor. Qual é o ganho de fazer isso? Uma vez por dia, começo no final do dia, faz esse negócio. Cara, você vai ter mais resiliência. Você vai saber melhorar as suas respostas aos desafios. Você vai transformar a crença negativa em positiva. Ou seja, mesmo com o problema que todo mundo tem, o problema deixa esse problema. Você só olha para aquele problema e fala, como é que eu vou resolver esse negócio aqui? Cabeça erguida, peito aberto e o negócio vai. Muda a perspectiva sobre estresse. Mistura emoções para tirar proveito. É bom pra caramba. Só que dá trabalho. Não adianta querer terceirizar, fugir na rede social. Não dá. Tem que sentar lá e fazer, estudar, parar. Então, para fechar nossa aqui, o autoconhecimento pode mudar o seu mundo. É pegar uma cacetada de probleminhas para resolver. Eu pego aquela que está pegando naquele momento, olho, entendo ela e volto a encaixar aqui, segue a vida. Fechou? Obrigado. Eu acho que é um modo bem interessante, né, da gente ver, da gente fazer um link entre o que você citou aí, né, de Santo Agostinho, de Viai Orai, passar em revista nas coisas, as coisas ainda elas continuam muito parecidas com ferramentas diferentes. Na verdade, hoje a gente tem, como foi bem citado aqui, num modo mais moderno, né, mais atual, a gente pode vir lá do termômetro, mas não deixava de ser daquele outro.
Eu acho que a gente tem que pegar nisso, acho que faltou, não é que faltou, eu gostaria de colocar um link, que a gente tem que, na verdade, fazer, e fazer no sentido de servir mesmo, fazer, e daí eu acho que a coisa, ela acontece de verdade, porque às vezes a gente fica escolhendo um monte de método, avaliando, mas no fim a gente tem que olhar para a gente e fazer, né? Ser diferente do que a gente foi ontem, e a gente colocar em prática uma coisinha simples e ainda fazer o bem. Aí a gente vai realmente alcançar a nossa felicidade, porque a gente vai se sentir bem. E a gente se sentindo bem, a gente está feliz, e é assim que acho que a gente vai melhorar cada vez mais, que é também uma lei, que é a lei da gente vai ter que progredir para o bem. Foi um comentário, muito obrigado, William. E agora a gente queria aproveitar esse momento, pedir para que os passistas e também Ana, por favor, que a gente faça aqui a nossa vibração. Seu microfone, vocês me escutam? Perfeito. Bom dia a todos. Passe. É um ato de amor. Para que a gente possa usufruir da melhor forma dessa experiência, vamos fechar nossos olhos, tentar nos aquietar, buscar entrar em contato com a espiritualidade. Pensemos em Jesus. Agora, vamos vibrar, levando essas energias para fora do contexto desse ambiente. Vibremos, inicialmente, pela nossa casa, Bezerra de Menezes, por todos que aqui frequentam, todos que aqui trabalham, todos os voluntários. Vibremos pelo educandário, todas as crianças e famílias que aqui frequentam. Vibremos pelos nossos lares. Visualizemos o nosso lar envolto nessas energias do bem, passando por cada um dos cômodos, entrando em cada um dos cômodos e atingindo a todas as pessoas que ali residem. Todos os familiares, vibremos também pelo nosso local de trabalho ou estudo, eventuais colegas que tenhamos. Vibremos pelos nossos vizinhos, pela comunidade em que moramos, em que vivemos, bairro em que vivemos, pela nossa cidade, Sorocaba, todos os governantes, administradores. Vibremos pelo nosso país, todos os nossos políticos, governantes. Vibremos pela paz. Vibremos pelo nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta envolto nessas energias do bem, para que elas possam chegar e atingir a todos aqueles que mais necessitam. Pessoas passando por todos os tipos de dificuldade, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Pessoas em situações de guerra, conflito, pessoas
em hospitais buscando a cura, pessoas em situação de vício, seja de drogas, álcool, pessoas, idosos abandonados ou em asilos, crianças em orfanatos, pessoas passando por todo tipo de dificuldade, que todas possam receber tudo aquilo que mais necessitam para o seu desenvolvimento e para a sua evolução. E agora, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que nós também possamos receber nesse momento o que mais necessitamos para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. Que assim seja. Graças a Deus. Incluídos esse momento, né, tão legal, a gente agradece aqui a esse domingo a presença de cada um de vocês e também deixa aqui o convite a vocês de quem quiser participar do passe individual. Nós vamos chamar aí de 5 em 5 pessoas e antes de que a gente possa sair, nós gostaríamos de dar um recadinho. Eu gostaria de convidar a Bibi, acho que ela queria falar algo aqui pra gente. Por favor, Bibi. Daí. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Todo mundo bem? Dia lindo, né? A gente vibrou bastante pelas nossas dificuldades, pelas dificuldades do planeta, e hoje a gente vai ter boas notícias, que a gente também precisa vibrar bastante pelo bem, por tudo de bom que está acontecendo, né? E a gente vai trazer para vocês, JP vai pôr umas imagens, e nós vamos trazer as vitórias da casa, graças a Deus, constantemente estamos em vitória, construindo desde o início, a partir desse ano, uma escola, né, oficial. Já estamos aí com o pré-1 e o pré-2. Temos 10 crianças no pré-1, 9 crianças no pré-2, né, já em atividade. E aí vocês vão, tanto, a gente vai falar um pouquinho disso, mas também estamos trazendo a alegria de contribuir. Então, na quinta-feira, nós iniciamos essa campanha. Vai passar rapidinho assim? Vai, né? Vai passar geral, se E a nossa turminha, pessoal, olha, eles têm 4 e 5 anos, né? Então, nós temos 10 de 4 anos, 9 de 4 anos, de 5 anos. A escola funciona no período da manhã, começou dia 30 de janeiro, tá? Nós não fizemos nenhuma divulgação, foi 0 de divulgação, as crianças estão vindo, né, por indicação, tá bem? Temos 40 vagas, são 20 crianças no pré-1 e 20 crianças no pré-2. A escola ela vai crescer gradativamente, com segurança, tá? Com muita responsabilidade. Esta semana nós assinamos já a contratação da nutricionista e a contratação da assistente social, tá bem? Então nós vamos também ter agora esse acompanhamento e também contratamos a cozinheira, que é uma pessoa também formada, né, e que realmente está qualificada para que as crianças tenham uma alimentação diferenciada. Vocês têm a liberdade de transitar pela casa. Aqui do lado direito meu é a escola e o pré, está todinho preparado e estruturado. Do lado esquerdo nós temos já 2 salas, porque nós já estamos com a parte física adequada até o final do Fundamental 1, tá? Então nós temos 7 salas já preparadas, tá bem? Então a gente pôs algumas fotos, né, para aqueles que ainda não transitaram, mas podem fazê-lo. A escola está já preparadinha, vamos ver se a foto chega no prezinho. Todas as salas têm biblioteca. A Foneplan já iniciou o trabalho, todas as salas vão ter a parte aí das mídias.
já está caminhando também o pátio, colocando caixa de som. Nós vamos ter atividades também, palestras com palestrantes vindo, né, de fora, que a federação vai trazer para nós. Então está estruturando todo o pátio. Aqui também vai chegar uma tela nova, né, Beto? Já ganhamos uma tela nova da Foniplan. Está estruturando toda a parte também para conectar os computadores. E a próxima etapa nossa é a parte de câmeras, tá? E a estruturação do Wi-Fi. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque assim, nós somos uma instituição com estabilidade, tá? O educandário é uma instituição extremamente séria. Nós temos uma visão não só do momento, mas uma visão global da onde estamos, começamos e para onde queremos chegar. O propósito do educandário é levar a criança até o profissionalizante, uma coisa que já está iniciando o processo, né? O Becker é uma das pessoas que vem participando disso através da empresa, né, Becker? Você quer falar um pouquinho disso? Posso falar sim. Na verdade, nós estamos fazendo agora um acordo com o Senai. Então, o Senai ele disponibiliza de várias categorias de treinamentos. Um deles é treinamento continuado e gratuito. A comunidade ajudada as empresas que participam do sistema S. Então, o que o Senai faz nesses treinamentos? Ele propicia toda a parte didática, professores, material didático, apoiado pelas empresas, e uma instituição entra com o meio físico, né? E com a captura de alunos. Então, o primeiro passo, o projeto piloto que a gente está tratando com eles, é um treinamento ligado com a parte de informática, e depois, vamos dizer assim, desta base, alguns outros treinamentos ligados também com a parte de, poderia ser de CAD, programações de celulares, e depois uma outra visão mais para frente, que são os processos. A gente citou, né, algumas coisas nesse sentido, de fazer a parte de elétrica e a parte também de automações residenciais. Então, esses seriam que eles gostariam de entrar com o processo. O primeiro passo deve acontecer aí no meio do ano para frente. Nós colocamos aí um objetivo e já temos esse ajuste com eles aí. Inclusive o Senai tem também parcerias com outras que dão oficinas. Então nós estamos com a oficina de... O Senac, né, que vem dando apoio para o sistema S, oficinas que podem ser de costura, e também da cozinha, né? Porque nós estamos com a oficina de costura pronta, estamos com a oficina de livros e ferramental, chegou no sábado, na segunda, né, Beto? Ferramental chegou na segunda, então nós vamos ter essa parte também, porque vai profissionalizar as crianças em papelaria fina, higienização de livros e restauração de livros. Esse ferramental veio da USP de São Paulo, tá bem? Então, nós somos uma instituição que nós temos estabilidade, porém, nós temos um projeto que necessita de muitos investimentos, tá? Então, quando a gente faz as campanhas de material escolar, alimento, agora também está entrando a camiseta, né, o uniforme das crianças novas, que nós vamos já comprar as 80 camisetas, 2 camisetinhas para cada criança. A gente vai acolher 40 crianças. Então é por isso que a gente vem pedir as contribuições para que a gente possa utilizar os recursos para o investimento e fazer com que o projeto siga com segurança, com profissionais qualificados, e que a gente também tenha condições de gerar espaços que trazem harmonização para a criança, tá? Porque o propósito da casa é trabalhar essa metodologia de evangelização de espíritos, né? Vai trabalhar, já trabalha inclusive no projeto. Embora tenha a escola de manhã, o projeto ele continua à tarde. As crianças da escola fazem o período da manhã e da tarde. As crianças vão passar 10 horas dentro do educandário, tá? Então, vai receber todo o auxílio possível para dar as ferramentas para que elas possam mudar as suas realidades, né? Nós vamos ser, por exemplo, dentro da escola, nós vamos ter a robótica, a Via Maker vai assumir como ela assume as escolas particulares.
tudo legalizado, certinho, né? Eles trabalham desde os 3 anos de idade até chegar aí à universidade, tá bem? Então, a metodologia também vai ter o auxílio da ferramenta da robótica, tá bem? O que nós precisamos? Precisamos de material escolar, tá? Já fizemos os orçamentos, ele vai chegar em torno de 4.500 a 5.000 reais. Precisamos das doações das camisetas, né? Claro que cada um contribui como pode e também a contribuição ela não vem só de eu contribuir com o dinheiro. Divulguem para os seus amigos, divulgue para os seus grupos, né? Porque vindo um pouquinho de cada lugar a gente consegue atender essa demanda e sem onerar qualquer pessoa, tá bem? Além dessas 2 campanhas, nós vamos deixar a caixa para os alimentos. A gente não quis lançar 3 campanhas juntas. Nosso estoque de alimentos está bastante baixo, por quê? Normalmente as doações, elas vêm com a data de validade quase para vencer, né? Então, no final do ano, nós distribuímos todos os alimentos que a gente tinha aí, né? A gente tem o mínimo necessário hoje. E a gente precisa, nós vamos atender 70 crianças, né? Então, são 40 do projeto, que é o 40 da escola, 30 do projeto. Por que só 30 do projeto? Né? Porque nós cancelamos as matrículas do projeto, né? As crianças jamais serão tiradas do educandário enquanto não atingirem a idade programada. Porém, nós não estamos fazendo mais matrícula no projeto, porque 30 mais 20 da escola já vem para o projeto. E aí vai sendo substituído até nós atingirmos aí o objetivo, que vai levar anos, gente. Mas será um trabalho estruturado, bem feito, né? Que é mais importante uma criança, né, ser atendida adequadamente do que muitos inadequadamente. Um excelente resto de domingo para vocês, agradeço a atenção, tá? E contamos com vocês, tá bom? Obrigado. Então, reforço o convite àqueles que desejarem